Legal. Falando de início, a gente sabe que o nosso país empreender não é fácil, né? Uhum. Quais foram os principais desafios ali de vocês no início da empresa? Perfeito. Pode começar nessa. Assim, os desafios que a gente teve no início foi basicamente a o pessoal não conhece tanto sobre estética automotiva, né, então é mais a questão do lado da estética automotiva. Então a gente teve uma certa dificuldade para começar a sair da inércia ali, captar os clientes e tudo mais. Claro que custa, a gente tem muita dificuldade quanto a custo de maquinário, essas coisas que acaba atrapalhando aqui, no Brasil, Sim. todo esse lance de impostos e tudo mais. Mas eu acho que no começo uma das principais dificuldades era essa questão de dar o start ali para pegar a galera que não sabe muito o que é uma estética Sim. automotiva, né? Tentar mudar a visão da pessoa. Engraçado, porque acho que eu tenho, a Gugu falou tudo, mas eu tenho uma outra visão também, que é a questão da é impressionante, né, mas o mercado da estética automotiva, assim como outros nichos de atuação, que é referente à mão de obra, talvez algum serviço mais operacional, às vezes, infelizmente, a gente acaba desvalorizando a nossa mão de obra, às vezes pelo fato de ser um serviço mais de fato, uma mão de obra, às vezes acaba que a visão do cliente final também acaba contribuindo para isso, né. Então, o Sim. que que eu acho legal, que aí entra a questão do posicionamento da marca, a questão do desenvolvimento. Para mim essa é a chave de tudo. É legal de ver hoje há quanto tempo existe todas essas funções, não funções, mas todos esses serviços que a estética automotiva, oferece, né, um polimento. Quando eu era mais jovem, achei que polimento era coisa de funileiro, por Aham. exemplo, ou que limpeza era apenas a questão do lavar rápido. Eu acho legal que, assim, hoje, a estética automotiva, para mim, é o reflexo de um momento de profissionalização que a gente está tendo de mão de obra. Então é muito legal de ver, eh, os cursos hoje que a gente tem, é legal porque, assim, quando se trata principalmente acho que de limpeza, quando chega o cliente no estabelecimento e fala assim: "Meu, quanto que tá a lavagem?", por exemplo, aí você fala: "Não", se você não fizer um pitch de venda rápido ali, o Uhum. pessoal vai falar: "Ué, mas a pessoa assimila alguns tipos de serviço que a gente faz, como o da limpeza, como mas por que ele tá me cobrando tão caro para Sim. limpar o Aham. carro?". Às vezes a pessoa acha que é um vício, não, eu lavo meu carro desse jeito, ele deve fazer a mesma coisa, né. Uhum. Então isso que é legal. Desde o momento zero, acho que a faculdade ajuda muito com relação a isso, as pesquisas, mas assim, eh, a construção da marca, os cursos profissionalizantes vão fazer com que a gente consiga vencer essa visão da falta da profissionalização de alguns tipos de mercado, né. Uhum. Então, é legal de ver a estética automotiva crescendo em relação a isso, grandes apesar de marcas agora eu me enrolei aqui um pouco, né, mas assim, marcas surgirem nesses nichos de mão de obra especializada, né. Sim, sim. Uhum. Então acho que é isso, sair dessa inércia de desvalorização de mão de obra. Uhum. Você falou sobre algo importante aí, sobre a questão da profissionalização do segmento em si, né. A gente entende que hoje a estética ela está caminhando para um novo patamar, né, como você falou, são serviços que já existiam, Sim. né, ninguém inventou a roda, mas, sempre foi assimilado essa questão da limpeza automotiva aos serviços prestados no lava rápido, que também não deixa de ser uma estética automotiva. Apenas é uma proposta de trabalho onde você tem, um nível menor de detalhes Uhum. alcançados, né. São propósitos de negócios, né, a É. diferença é que, assim, tem Exatamente. mercado para todo mundo, Até às vezes pelo a gente nome, vê né. algum tipo de rincha, né. É, exatamente. E aí é onde que entra essa questão, porque o lava rápido, ele sempre está associado a um trabalho, entre aspas, mal executado, né, que vai fazer a esfregação do carro de qualquer Uhum. forma, que vai usar qualquer tipo de material. E infelizmente, justamente pela falta de profissionalização, pela falta de conhecimento que nós tínhamos aqui no Brasil, realmente fez com que muitos erros acontecessem de execução, né. Sim. Às vezes utilizar o chamado solupan Uhum. em sujidade mineral, aonde era para ser usado em engraxe óleo. Uhum. Aí você tem o chamado limpa-alumínio, o roxinho, usado na graxa. Sim. Então, tipo assim, havia É. uma falta de conhecimento e sem contar os problemas de aplicar produtos muito pesados em superfícies inadequadas. Então você tem ali, infelizmente, uma má construção de uma área que poderia hoje não sofrer esses problemas, né. Uhum. E tem outro lado também, que normalmente é associado esse tipo de trabalho a pessoas que não, porventura, não tiveram uma oportunidade de trabalho ou se desvincularam de seus empregos, e aí o que sobrou como opção, de repente, foi trabalhar com lava rápido ou com estética automotiva. E a gente vê que isso se prova totalmente o contrário, porque vocês são pessoas que têm formação, têm graduação, são jovens, poderiam hoje estarem trabalhando na área na qual vocês se formaram, e
por uma questão de, até penso de maneira despretensiosa aconteceu na vida de vocês, porque você começou a fazer uma matéria para uma coluna que você tinha, Uhum. e aquilo ali que despretensiosamente se tornou um negócio, né? Então, a gente percebe que dentro de qualquer segmento, e isso não é diferente na estética automotiva, que as pessoas que elas têm um caminho sólido são as pessoas que buscam se profissionalizar dentro disso. Sim. E quando a gente fala profissionalização, não está ligado somente à parte de executar os trabalhos, né? Da maneira técnica, mas também em tudo aquilo que engloba, né? De como você gerencia, de como Exato. você faz a construção da marca, entender que ali o nome Racheria não é somente para estar na frente do estabelecimento, ali né, não é somente o nome, mas é uma marca, e essa marca ela precisa ter força. Então, sempre que as pessoas olharem para vocês, elas têm que se associar à Racheria, sempre que olhar para a Racheria, tem que associar a vocês. Então, para tornar essa construção dessa marca sólida, fazer um bom gerenciamento do negócio, ter um bom conhecimento técnico, saber como vender tudo isso, isso é um negócio. Uhum. Então, isso, para que isso aconteça, precisa haver uma profissionalização. E, infelizmente, por outro lado, quando a gente pensa que alguns profissionais, de fato, se preocupam muito mais com a parte de execução do trabalho, esses outros pontos, eles terminam ficando sem a devida atenção, e aí é onde a gente começa a ver que negócios que abriram fecharam, as pessoas não perpetuaram na estética automotiva. Tendo em vista que vocês, né, têm uma formação, em qual área que vocês se formaram? Eu me formei em engenharia mecânica. Cara, que legal, e você? Eu sou tecnólogo em gestão de negócio e inovação pela FATEC Sebrae em São Paulo. Então, assim, apesar de, acho que Sim. não tem uma faculdade de detailer, né? Mas assim, Exato. eu acabei exercendo ali e acabo exercendo muito daquilo que eu vi no curso, né? Como gestor de Cara, negócio. isso é fantástico, Sim. porque a gente tá, assim, né, a gente vê que toda a formação de vocês agrega demais para o negócio que se tem. Né? A gente também veio de uma área totalmente, já era da área fabril, né? Então, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Cara, mas a gente vê o quanto que a nossa trajetória lá atrás fez com que a gente tivesse a nossa rotina, de alguma forma, ela pudesse contribuir para o que a gente vivencia hoje. Sim. Então, tendo em vista, né, que de toda essa questão hoje, que eu até acho que a estética tem evoluído, mas que ainda existem as suas deficiências nessa busca da profissionalização, vocês acham que a falta, vou pôr como uma falta de profissionalização no segmento faz com que tantas pessoas não consigam ter um caminho sólido na estética? Vocês conseguem avaliar dessa forma? O que vocês pensam a respeito? Com certeza. Eu acho que assim, igual, muita gente que vai começar no segmento, que vem perguntar dúvidas pra gente, às vezes a pessoa tá muito preocupada, não, mas qual que é a melhor máquina para fazer um bom polimento? Ou qual que é o melhor produto? Qual que é o que rende mais? Sim. Inclusive, mesmo a gente atuando, a gente tem muitas dessas dúvidas pro Isaías, por exemplo. Mas Aham. assim, a gente sempre fala que o melhor investimento é um investimento de profissionalização, curso, seja de para execução do serviço, um bom curso de polimento. Hoje temos cursos excelentes de todos os tipos, desde o curso gratuito, curso online. Às vezes Uhum. a pessoa está pensando em migrar de área, né? Às vezes não tem o tempo necessário para poder passar um curso presencial, às vezes fazer uma imersão, como a Sim. gente fez com a galera da Max do PPF, um curso de 2 dias. A gente sabe que, assim, muita gente começa a questão da estética automotiva por empreender por necessidade. Isso é uma realidade. A gente acabou tendo um pouquinho mais de conforto para poder estruturar um negócio, começar, mas assim, sem dúvida, essa é uma questão que pega bastante. Até porque, assim, às vezes, você pega uma pessoa que já é moldada, por exemplo, de um lava rápido. Tô falando, mas não tô falando mal. Mas essa Uhum. pessoa tem alguns vícios. Ou você pega, muitas vezes, um cliente moldado a ter um serviço ofertado pelo lava rápido. Então, muitas vezes, o pessoal, aquilo que você falou, a gente acha que é uma flor, que é tudo ouro, mas assim, a pessoa vê uma oportunidade de fazer uma limpeza com um valor agregado, mas assim, quando a gente se propõe a oferecer um produto diferenciado, por mais que um serviço, a expectativa também é diferenciada, né? Então, acho que muitas vezes a região de atuação pode fazer com que essa pessoa acabe fechando as portas, alguma questão, talvez, de segurança, às vezes a pessoa começa a empreender na necessidade, acaba aparecendo um serviço, a pessoa opta por deixar, talvez, um caminho um pouco menos incerto, né? Mas muitas Sim. vezes, alguns tipos de vícios, dada a falta de uma, não às vezes de uma profissionalização, mas de um molde, faz com que, para o cliente final, o que ele entrega pode ser apenas um serviço mais caro com a mesma entrega, né. Sim. Então acho que, até quando a gente começou nas primeiras limpezas, a gente começou na garagem, um pouco na minha casa, um pouco na casa do Gu, a gente começou com aquelas vapezinhas que faz aquele Faz o barulhão, barulhinho. que é Doméstica, né? de uso Sim. doméstico.
Então, assim, a gente começou a melhorar muita coisa. Só que, assim, a gente começou a rodar. O pouquinho que a gente levantou ali, a primeira coisa que a gente fez foi investir em curso para poder entender de fato Sim. a temperatura da água ali que a gente estava mergulhando, né? Uhum.